Olá! Hoje a gente vai mergulhar num caso clínico fascinante, que mostra como a medicina pode ser um verdadeiro trabalho de detetive. Sabe como é, né? Cada sintoma é uma pista, cada exame uma peça do quebra-cabeça, e a gente vai desvendar isso passo a passo. Bom, vamos lá. Todo bom mistério começa com uma pessoa, certo? E aqui não é diferente. A figura central de tudo isso é a paciente. É a história dela que vai guiar a gente por toda essa investigação. Ok, olha só. Aqui a gente já tem a primeira grande pista. Preste atenção. 2 anos. Isso é muito importante. Não é uma coisa que aconteceu de repente, sabe? Surgiu do nada. Não. É algo crônico que foi piorando aos pouquinhos. Só com essa informação, a gente já pode começar a riscar da lista um monte de causas agudas. E os detalhes aqui, gente, são cruciais. A paciente tem o que os médicos chamam de ataxia troncular severa. Mas o que é isso, afinal? Pensa assim. O centro do corpo dela, o tronco, simplesmente não consegue ficar estável. É como se ela balançasse de um lado para o outro, sabe? E o mais curioso, isso piora e muito quando ela tenta se mover. Mas se ela fica paradinha, melhora. Interessante, né? Ok, então já temos a história, os sintomas, a investigação está avançando. Agora é a hora de ir atrás das provas, das evidências físicas, aqueles sinais objetivos que podem finalmente nos levar à origem do problema. E é aqui que o caso começa a ficar bom de verdade. As pistas começam a se acumular. Primeiro, a marcha com base alargada. A pessoa anda com as pernas mais abertas, sabe? Isso é um sinal clássico de problema de equilíbrio. Depois, esses nomes complicados, nistagmo e sacádico overshoot. Basicamente, são movimentos estranhos e descontrolados dos olhos. Isso já diz pra gente que a coordenação fina tá toda bagunçada. E para fechar, até a dificuldade em fazer aquele teste simples de tocar a ponta do nariz com o dedo. Tudo aponta para a mesma direção. E qual é essa direção? Bom, o ponto crucial é este. Todas essas pistas convergem para um único lugar no cérebro, o cerebelo. Pensa no cerebelo como o maestro da orquestra do nosso corpo, sabe? Ele que rege a coordenação dos movimentos. E, pelo visto, tem alguma coisa bem desafinada por ali. Certo, e o nome técnico para essa bagunça toda é ataxia. É basicamente isso. A perda do controle dos movimentos. E como a gente já viu, no caso dela, o foco é no tronco. É uma ataxia troncular, que mexe com todo o centro de gravidade do corpo. Ok, o exame físico foi ótimo. Nos deu a cena do crime, por assim dizer. A gente já sabe onde procurar. Mas para pegar o culpado no flagra, precisávamos de uma prova irrefutável. E essa prova veio de uma imagem, uma foto bem detalhada do cérebro. E a ressonância, ela revelou o detalhe que muda o jogo todo. Não era só uma atrofia qualquer no cerebelo, não. A degeneração era super específica, bem localizada numa parte chamada verme superior. Guarde esse nome. Essa precisão, esse detalhe, é a chave de tudo. Beleza, agora a gente tem todas as provas na mão. Histórico de 2 anos, problemas no tronco e o mais importante, a atrofia do verme superior. Chegou a hora de fazer o que todo bom detetive faz. Colocar os suspeitos na sala de interrogatório e ver quem se encaixa nesse perfil. E aí, chegamos no momento decisivo. É agora que a gente junta todas as pistas. Esse raciocínio é um desafio diário na medicina. E para quem é estudante e está se preparando para momentos assim, não tem segredo. É praticar, praticar e praticar. Aliás, falando nisso, se esse é o seu caso e quer se preparar de verdade, entra agora em medicobe.com.br. Lá dá para baixar o app e aproveitar o maior banco de questões do Brasil. Sério, tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos, aulas, flashcards, tudo para revisar onde e como quiser. Fica a dica aí. Mas bom, voltando ao nosso mistério... Vamos lá. Processo de eliminação. Suspeito número 1, AVC cerebelar. Poderia ser? Não. O início de um AVC é súbito e o caso dela levou 2 anos para se desenvolver. Riscado da lista. Próximo. Cerebelite pós-infecciosa. Geralmente isso afeta os hemisférios do cerebelo e não de forma tão específica o vermes. Não bate. Fora. E a malformação de Chiari? Também não. Nem os sintomas nem a imagem da ressonância combinam. Sobrou um suspeito, né? Um suspeito cuja descrição se encaixa como uma luva na nossa principal prova. A atrofia do verme superior. É isso. Depois de eliminar os outros, a resposta fica cristalina. O quebra-cabeça está praticamente montado. Agora, a melhor parte, a revelação. Vamos ver como cada uma daquelas peças se encaixa para formar a imagem completa. E o diagnóstico é ataxia cerebelar relacionada ao álcool. Sim, a causa de toda aquela instabilidade que durou 2 longos anos foi finalmente encontrada. O que é isso exatamente? Bom,
É uma condição que aparece depois de muito tempo por causa do uso crônico de álcool. Basicamente, o álcool vai, aos poucos, causando a degeneração, a morte de células cerebrais, bem ali no nosso centro de coordenação. Mas como isso acontece na prática? É um processo. O alcoolismo crônico, ao longo de anos, age como um veneno para certos neurônios, um tipo específico chamado células de Purkinje. E o mais interessante é que, por algum motivo, essas células são super vulneráveis justamente no verme superior. Agora junto as peças. O vermes controla o tronco. As células do vermes morrem. Qual o resultado? Exatamente o que a gente viu na paciente, a ataxia troncular. É incrível, né? É um diagnóstico que simplesmente amarra todas as pontas soltas. Uma única causa explica tudo. Conecta todos os pontos da investigação. Vamos só fechar o raciocínio, então. A atrofia do verme superior bateu certinho com a ataxia no tronco e o jeito de andar. O envolvimento de áreas vizinhas, como os núcleos vestibulares, explica perfeitamente os problemas nos olhos. E o fato de ser crônico, ter levado 2 anos, é a marca registrada dessa condição. Tudo se encaixa. E essa citação aqui, olha, sela o caso. O vermes está envolvido na coordenação troncular, ou seja, a especialidade dele é o tronco. E é por isso que a paciente tinha muito mais problema para controlar o corpo do que para mover os braços e as pernas, por exemplo. Faz todo sentido. Esse caso é impressionante, mas além do diagnóstico em si, ele deixa a gente com uma reflexão muito poderosa, né? Ele mostra de um jeito muito concreto a plasticidade do nosso cérebro, mas também a sua vulnerabilidade. Fica a pergunta no ar: como é que as nossas escolhas, os nossos hábitos de vida, podem literalmente remodelar a estrutura física do nosso cérebro? É algo para se pensar, com certeza.